O jogo Pokémon GO chegou ao Brasil no dia 3 de agosto. A estreia mundial ocorreu um mês antes, em 3 países: Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, onde problemas já ocorreram. Nos Estados Unidos, em Nova Jersey, onde há mais de um mês o jogo funciona, um homem está processando as 3 empresas que mantêm o jogo porque a casa dele foi indicada como um ponto de jogo do Pokémon GO e ele foi importunado. Muitas pessoas pediam para ingressar na casa dele, as mais educadas, e algumas outras chegaram a invadir a propriedade. Nós vamos conversar com a doutora Cristina Sleiman, que é presidente da Comissão de Educação Digital. Doutora, é possível aqui no Brasil um tipo de ação como essa, ou seja, processar a empresa, as 3 que mantêm o jogo, caso uma residência, uma propriedade seja invadida em função do jogo? Eu entendo que sim. Porque a própria Constituição Federal, ela preceitua que a casa é asilo inviolável. Então, nós já teríamos uma infração constitucional pelo simples fato de invadir a casa. Não estamos entrando na esfera penal, só na esfera constitucional e civil. Então, nesse preceito, a partir do momento que eu tenho uma empresa que indica a minha residência como local onde vai, de alguma forma, induzir que pessoas corram para lá e provoca aglomeração, independente de ocorrer uma invasão ou não, havendo um dano, ela teria que, no meu entendimento, ela poderia ser responsabilizada. Esse dano pode ser material ou um dano moral. E em termos penais, há algo mesmo que possa também ser observado? Sim, em termos penais, nós temos um artigo específico em relação a invadir propriedade alheia, Então, a questão aqui é que nós temos 2 situações distintas, que seria o processo penal, ele só pode, você só pode ingressar, essa ação penal só ocorre contra a pessoa física, então seria contra o autor realmente de fato, aquele que esteve na residência, que invadiu. Agora, o processo civil, tanto contra a pessoa jurídica quanto a pessoa física, por isso que caberia no polo passivo tanto as pessoas que estiverem presentes quanto as empresas envolvidas no jogo. Logo que você abre o jogo, vem sempre uma mensagem de alerta. Uma dessas mensagens recomenda que as pessoas não utilizem o Pokémon GO ao volante ou que estejam atentas ao utilizar o jogo caminhando pela cidade. Porém, há quem seja imprudente. Por exemplo, em Baltimore, nos Estados Unidos, um rapaz bateu o carro dele contra uma viatura de polícia. E a cena termina com o rapaz mostrando o celular aos policiais, reconhecendo o erro e dizendo: "É isso que eu mereço por fazer esse tipo de coisa ao volante". Um caso mais grave ocorreu em West Melbourne, na Austrália, em que a garota, jogando Pokémon distraída pela rua, foi atropelada e infelizmente morreu. No Brasil, nós torcemos para que casos como esse não ocorram, mas é bem possível que isso venha a acontecer. Para entender repercussões legais de acidentes como esse, nós estamos indo agora para Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, para conversar com o Dr. Maurício Januzzi, que é presidente da Comissão de Direito Viário. Doutor, um pedestre jogando Pokémon GO, distraído, atravessa em local inapropriado, no momento que não deve atravessar, e aí é vítima de um atropelamento. Há responsabilização do motorista? Então, se provado a imprudência dele, porque ele está sendo imprudente, a partir do momento em que ele está distraído com o jogo, não passa numa faixa de pedestres ou não atravessa no local adequado, ele deu causa ao acidente. Quando ele dá causa ao acidente, ele não será responsabilizado, nem civil, nem criminalmente, por eventual lesão corporal que ocorra contra ela e até, eventualmente, contra a sua morte, isentando aquele motorista que a atropelou de qualquer responsabilidade civil ou criminal. Outro caso que nós observamos em outro país, acidente entre veículos. Uma pessoa jogando Pokémon GO ao volante colidiu contra o veículo de uma outra pessoa. Aí é agravada a responsabilidade desse causador do acidente? Então, primeiro, ela está cometendo uma infração administrativa porque ela não pode manusear o celular, independente de estar jogando, falando ou apenas teclando. Então, além de receber esta infração administrativa do Código de Trânsito Brasileiro, ela vai responder pela imperícia, pela negligência e pela imprudência de estar fazendo isso, não tendo atenção ao trânsito. Provado que ela estava jogando o jogo e sendo a causadora do acidente, ela será totalmente responsabilizada pela reparação dos danos e também, eventualmente, pela lesão corporal ou morte que advier daquele acidente automobilístico.